Duda Teixeira, vou começar por você com uma pergunta muito simples, fácil. Trump gostou de ter um outro adversário ou não? Então, eu acho que para o Trump seria melhor que o Biden ficasse até o final, né? A entrada da Kamala Harris, se é isso mesmo que vai acontecer, gera um pouquinho mais de dúvida sobre o resultado, ainda que, como o Alexandre falou, é uma candidata ruim, né? Trocaram um candidato péssimo por um candidato ruim. Mas gera um pouco de incerteza. Por exemplo, a gente tinha agendado um debate entre o Trump e o Biden em setembro. Se fosse o Trump e o Biden, o Trump ia fazer a festa de novo, né? Mas agora, se tiver um debate, vai ser Trump e alguma outra pessoa, provavelmente a Câmara. Então, a gente não sabe o que vai ser nesse debate. Claro que o debate tem uma chance pequena de mudar muito o voto das pessoas, mas talvez seja o único, né? Então, alguma importância vai ter. E é claro, o Trump já batia na Kamala Harris, vai continuar batendo. Acho até que tem um pouco aí de exagero, tá? De passar do ponto. Os republicanos muitas vezes criticam coisas na Kamala Harris que é tipo, olha só o jeito que ela dá risada, né? Sabe assim, acho que existe até um certo machismo na maneira de lidar com ela. Isso eu acho que é condenável. Agora, o Trump ele já tinha um argumento que os argumentos do Trump todos continuam valendo, né? A Kamala Harris, a principal coisa dela é essa carta identitária, né? O Alexandre comentou um pouco, mas olha, eu sou uma mulher, eu sou uma negra, né? Eles consideram lá que ela é negra porque ela tinha um pai jamaicano e eu sou multirracial, né? A mãe dela era uma indiana, uma endocrinologista, então ela usava essas cartas identitárias. E o Trump, o argumento dele faz assim, olha, se esses imigrantes ilegais continuarem entrando nos Estados Unidos, e aí a Câmara tem a responsabilidade dela, essa turma rouba o emprego dos negros, das mulheres, dos latinos, dos trabalhadores sindicalizados. Então, assim, essa carta identitária, o Trump consegue derrubar fácil, né? E estava fazendo isso muito bem, principalmente naqueles estados pêndulo, que são os estados que às vezes vão para democratas e republicanos. Então, o Trump não tem que fazer um grande ajuste na campanha dele, ele continua fazendo o que fez, vamos ver se a Câmara consegue tirar alguma coisa da cartola. Agora, ô Duda, você falou de um assunto importantíssimo que eu quero puxar, quero levantar a bola para o nosso grande Alexandre Borges. Porque eu acompanhei o noticiário ao longo do final de semana e muito se falou: o Trump vai ter que praticamente dar uma catapultada em sua campanha presidencial. Por quê? Porque ele estava mirando ali na idade do Biden, ia questionar a administração Biden, ia falar que o Biden era incapaz de continuar comandando os Estados Unidos, etc, etc, etc. Agora, Ale, de fato, vai ser necessária esse giro de 360, ou, como falou Duda, o que vai ser feito agora vai ser digamos que uma modulação do discurso do Trump a partir de agora? Não, claro que é uma outra campanha, né? Em vez de você batalhar contra o presidente da República, senil, branco, você vai batalhar e lutar contra uma mestiça californiana, ex-advogada, mais jovem. É uma campanha diferente. É uma campanha, na minha visão, muito mais ideológica, porque a Kamala Harris é muito mais ideológica do que o Joe Biden, que é um cara que está há 50 anos, e o Washington, que é aquele cara do somebody love ali, né? Ele ia meio conforme a onda. A Kamala não, a Kamala tem opiniões mais à esquerda, mais woke, muito fortes. E eu acho que isso vai direcionar também um pouco da campanha e do embate entre eles. Agora, o que eu acho histórico ou interessante ao olhar da ciência política em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, eu publiquei um artigo sobre isso, é que, na verdade, o J.D. Vance, que é o vice do Trump, é quem hoje simboliza o oprimido, o esquecido e o sonho americano.
o cara que nasce numa região pobre, abandonada, com uma família disfuncional, com a mãe drogada, e ele passa por todas essas dificuldades e ele consegue ser um fuzileiro naval, ele consegue se formar em Yale, ele consegue ter uma carreira profissional brilhante e vai para o Senado e agora é candidato a vice. Mas ele é branco. E a Kamala Harris, que é uma privilegiada, criada numa família de classe média alta, com todos as benesses e privilégios de quem tem o dinheiro dela na Califórnia. Então, assim, só que ela é negra ou mestiça, e depende de como você quiser classificar. Então, assim, isso dá um certo choque nessa ideia woke, que automaticamente, se você está numa caixinha identitária, você é oprimido. E se você é branco, você está automaticamente na categoria de opressor e você está errado. E isso se choca muito claramente com a realidade quando você vê a história da vida da Kamala Harris e a história da vida do J.D. Vance. Então, eu acho que até em termos históricos, isso é muito interessante, porque agora a gente vai ver o que vai prevalecer. Se é a narrativa woke, que tenta transformar uma moça californiana, rica, privilegiada, numa oprimida, e um cara branco do Rust Belt, dos Apalaches, um hillbilly, que é, mas por ser branco, e ele é que realmente alguém que trilhou o sonho americano com todas as dificuldades, se ele vai ser tratado e vai ser visto como opressor. Então, é o que eu particularmente quero estar olhando no desenvolvimento aí dessa campanha e até no resultado. Alexandre, e acho que tem aí a gente pode lembrar da campanha da eleição de 2016, né? Porque esse debate, de alguma maneira, já apareceu antes, né? Que é quando o Trump vence. E aí eu acho que é o Mark Lilla, uma das pessoas que colocam essa questão, que é, olha, a esquerda entrou nesse caminho identitário, falando, a gente defende aqui as mulheres ou os negros, né? Os latinos. Isso. Mas, de repente, veio um cara, um republicano, até nessa época se achava que o Partido Republicano ia acabar, né? Estava em declínio. De repente, o cara vem com um discurso patriótico, né? Ali focado na economia, nesse sujeito esquecido, né? Dos estados industriais, que perdeu o emprego, que tem problemas ali com a família, com opioides e tal, e, de repente, o cara leva melhor, né? Então, já tinha uma crítica lá de 2016 em relação à esquerda, que a esquerda, ao adotar esse discurso identitário, acabou perdendo o voto desse cidadão que mais ou menos é o perfil do J.D. Vance. Né? Exatamente, perfeito. A classe trabalhadora americana, que em grande parte é branca, você tem muito trabalhador, gente de classe média baixa, né? Aqueles que foram mostrados naquele filme, por exemplo, Nomadland, que é um ótimo filme para quem não viu, essas pessoas elas vão se enxergar mais no J.D. Vance do que no discurso woke da Kamala Harris, que é, por definição, elitista. Né? E a esquerda foi para um caminho muito elitista, e você tem toda a razão quando você levanta o Mark Lilla. Eu li os livros dele, adoro o Mark Lilla, e ele é um cara que numa perspectiva progressista de esquerda, ele é essa galera mais old school, né? Que consegue avisar, falar assim, pessoal, aqui, por exemplo, no Brasil tem aquele Antônio Risério, não é isso? Você tem aquele Wilson Gomes, você tem alguns nomes da esquerda que são de uma esquerda mais velha guarda, e que falam, pessoal, vocês estão indo por um caminho, é a troca do PT pelo PSOL, né? Vocês estão esquecendo a classe trabalhadora, vocês estão esquecendo o sujeito que precisa de grana, oportunidade, programa assistencial, quer subir na vida, e vocês estão comprando essa conversa elitista, PSOL, Leblon, Vila Madalena, Porta dos Fundos, essa conversa de que você tem que olhar, um olhar quase racista, um olhar a fotinho e os símbolos, e uma discussão muito mais simbólica do que real, uma coisa que não fala a classe trabalhadora. Então, por exemplo, ninguém vai diminuir que uma pessoa trans tem problema na vida e tem que enfrentar. Agora, quantos trabalhadores hoje têm na escala de prioridade da vida deles a questão trans? Por exemplo, não estou diminuindo o problema do trans, mas o trans é 0,1% da população que tem um problema muito específico, que tudo bem,
que seja, ninguém quer que essas pessoas, como todas as outras, tenham menos direitos, né? Que tenham acesso a tudo que qualquer cidadão tem que ter acesso. Mas o trabalhador que precisa de emprego, que está vendo a desindustrialização, que está vendo, e agora vem a inteligência artificial, que provavelmente vai causar uma nova onda massiva de desempregos e de rearranjo econômico, que quer botar o filho na universidade. E as universidades ficaram, esse é outro ponto sociológico importante, nas últimas décadas as universidades americanas também ficaram muito mais elitizadas. Então, se você for olhar, por exemplo, até os anos 90, eu vi os números da UCLA, por exemplo, que é uma das maiores e mais importantes. UCLA, não, perdão, da Universidade da Califórnia. A de LA é apenas uma delas. Né? Você tem várias ao longo da Califórnia. Você tem Irvine, Berkeley, San Diego, onde estuda minha filha, orgulhosamente, em várias outras, mas é tudo Universidade da Califórnia. Até os anos 80, 90, mais ou menos 70% das pessoas que aplicavam entravam. Hoje não chega, é 5, é 3, dependendo da universidade de elite, e essas universidades se orgulham disso. Mas, ao mesmo tempo, você olha e fala assim, não, isso virou uma brincadeira de elite, onde as faculdades custam $70 mil por ano, 60, 70 mil dólares, que é uma coisa caríssima para padrões americanos, inclusive. Elas não... de cada 100 pessoas que estão aplicando, estão entrando 3, 2, 5, e essas pessoas vão criar essas dívidas e até eventualmente vão ser... O Partido Democrata diz, olha, e a gente pode até, inclusive, em algum momento perdoar, né? ou te dar um empréstimo a perder de vista, eventualmente perdoar. Então já tem gente olhando isso, inclusive do lado da esquerda, falando, olha, a gente está criando uma elite que vive numa bolha, que só ela tem diploma, que só ela tem acesso a uma série de coisas, e isso está fazendo, inclusive, com que essa elite fique totalmente desconectada das necessidades reais da classe trabalhadora. E realmente essas pessoas, a gente vai ver essa elite de Nova York, Los Angeles, Chicago, Washington, você vê realmente muita gente alienada, muita gente que só consegue enxergar essas questões simbólicas, essas questões identitárias, essas questões que não têm nada a ver com o americano comum, com o trabalhador comum. E isso leva a que essas pessoas se vinguem nas urnas.